Olá, pessoal da 215, dando uma recapitulada até agora o que nós vimos, a matéria do ano passado, demos uma revisão com relação à pré-história, à Idade Antiga, à Idade Média. Conseguimos perceber que no final da Idade Média, dos 1000 anos de trevas, vai ocorrer o processo de renascimento comercial e urbano na Europa, o que vai levar ao processo das grandes navegações, que foi aquele videozinho que eu passei na semana passada. Nesse processo das grandes navegações, nós vamos ter, por um lado, a descoberta da América pela Espanha, né, através do Cristóvão Colombo em 1492, e depois, em 1500, a chegada dos portugueses aqui no que hoje nós conhecemos como Brasil. Bom, logo que os portugueses chegaram aqui, chegaram na data de 22 de abril de 1500, né, com a esquadra liderada pelo Pedro Álvares de Cabral, né? Porque no primeiro momento que eles chegaram aqui, eles logo perceberam que não existiam metais preciosos, que era o grande interesse deles, né, naquele momento, justamente porque a Espanha, nas terras que pertenciam a ela, já logo descobriram muitas riquezas, né, e mataram a maioria, né, acabaram com os incas, maias e astecas para pegar esse ouro e essa prata. Só que o Brasil, os nossos índios, eles eram uma outra modalidade de índio que não existia ouro e prata aqui, eram grupos mais rudimentares, por assim dizer, tá? Então, naquele início, não houve interesse de Portugal devido à política mercantilista da época, que era a busca de ouro e prata. Então, esse primeiro período, nós chamamos de período pré-colonial, que vai durar 30 anos. E por que ele tem esse nome? Porque é o período antes do Brasil ser colônia, antes do período colonial. É um período pré-colonial, um primeiro momento em que não houve nenhum interesse em colonizar, em morar aqui, em povoar, tá? Bom, os primeiros nomes, o segundo slide está falando dos nomes que hoje o Brasil já teve, que foi Pindorama, que foi o nome que os indígenas deram. E a partir da descoberta em 1500, os portugueses deram o nome de Ilha de Veracruz, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, até que em 1526, né, em função do pau-brasil e de toda a riqueza que Portugal já tinha conseguido com o pau-brasil, eles deram o nome à região de Brasil, que é onde nós moramos. Bom, os principais motivos de desinteresse de Portugal pela colonização é porque, então, eles não encontraram sociedades devidamente organizadas, né, como eram os povos Incas, Maias e Astecas, e para fazer um comércio. O Brasil não tinha metais preciosos, nem produtos para fazer esse comércio, né? E Portugal, ainda naquele primeiro momento que chegou aqui, eles estavam tendo muito lucro lá nas Índias, né? Então, eles estavam mais concentrados no comércio do Oriente. Bom, esse mapa aqui, né? Vamos dar uma relembradinha. Esse aqui é o Tratado de Tordesilhas, né? Que foi uma linha imaginária criada por Portugal e Espanha, ainda antes de sair para as grandes navegações, que as terras que ele descobrissem a oeste dessa linha, né, do lado esquerdo, pertenceriam à Espanha, e as terras que eles descobrissem a leste, né, do lado direito, pertenceriam a Portugal. Então, pelo meridiano de Tordesilhas, aqui vocês veem que o tamanho do Brasil era bem menor do que era hoje, né? Tanto que o Tratado de Tordesilhas passa ali em Laguna. Toda parte do Brasil de hoje, que é para baixo de Laguna, não pertencia a Portugal e sim à Espanha. Logo que eles chegaram aqui, o primeiro interesse foi reconhecer aonde que nós estamos, né? Então, e essa região toda e mais escura foi o que nos primeiros 30 anos até onde eles chegaram, né? No máximo ali até Angra dos Reis, tá? Bom, e aí também eles vão iniciar a extração do pau-brasil aqui na região do Nordeste, e em 30 anos eles vão detonar, eles vão pegar todo o pau-brasil que existia na região. Aqui era um lugar, o Nordeste não era como a gente conhece hoje, tá? Era um local com uma mata atlântica bem significativa, né? E com o pau-brasil que foi desenfreadamente retirado em 30 anos, levou a um processo de desertificação, tá? Bom, então eles tinham que conhecer, né? Então, nessa linhazinha aqui, ó, tá mostrando, né, a chegadinha deles aqui, pá,
né, onde os portugueses chegaram, e as expedições que eles fizeram para os dois lados, né, para reconhecer o território. A primeira expedição foi a do Gaspar de Lemos, 1501, e a segunda do Gonçalo Coelho, de 1503. O que eles queriam nesse primeiro momento? Reconhecer o território, né, e verificar as possibilidades de ter lucro em cima da região que eles tinham descoberto, né, que acabaram encontrando o pau-brasil, né. Bom, então o resultado dessas duas primeiras expedições foi a denominação dos principais acidentes geográficos, o delta do rio Amazonas, né, eles foram até ali e tal, outras regiões, a Baía de Todos os Santos, aqui o Rio de Janeiro, né, coisa mais linda, e conseguiram denominar esses acidentes geográficos e também descobriram o pau-brasil mesmo, para começar a exploração do pau-brasil. A terceira expedição, ela já teve um objetivo mais de guarda costeira. Ela foi comandada pelo Cristóvão Jacques, ela durou 10 anos, de 1516 a 1526, e eles estavam policiando o litoral e expulsando os contrabandistas. Que contrabandistas eram esses? Eram holandeses e franceses, que não participaram do Tratado de Tordesilhas, mas estavam a fim de ter algum lucro em cima da região recém-descoberta, ok? Bom, o primeiro produto do Brasil, vai ser a exploração do pau-brasil, tá? Nesses primeiros 30 anos, também é conhecido como Ibirapitanga, Orabutã, Brasileto, pau-rosado, tem diversos nomes, mas, basicamente, essa árvore produz um corante avermelhado, né, que valia muito naquela época para atingir os tecidos, tá? Essa foi a primeira atividade econômica portuguesa no Brasil, que foi a exploração e o comércio dessa madeira. Foi uma atividade extrativista, assistemática e predatória, ou seja, conforme eu falei, 30 anos não sobrou nada, tá? Bom, naquela época eles criaram a instituição do estanco, né, que era o monopólio do rei sobre o que acontecesse aqui, era só a coroa portuguesa que podia tirar riquezas daqui, né, e eles utilizaram a mão de obra indígena. Aí nessa imagem vocês veem, né, esses primeiros 30 anos é conhecido como o período do escambo no Brasil. O escambo era uma relação de troca de mercadorias entre índios e portugueses. Você está vendo ali os indígenas cortavam o pau-brasil, carregavam os navios, né, que iam para Portugal, e em troca recebiam bugigangas da coroa portuguesa. Bugigangas como instrumentos de roça, muito rudimentares ainda, espelhos, né? Quem conhece aquela música do Legião Urbana, nos deram espelhos e vimos o mundo doente, essa música que se chama Índios, mostra bem esse momento da história do Brasil, tá? Então, quando eles se deram conta que não, primeiro que o pau-brasil foi rareando, e segundo, que não tinha como continuar vivendo aqui sem colonizar, vai acabar o Brasil pré-colonial e vai começar o Brasil colonial em 1530.